Entrevista da semana. Nós vamos entrevistar agora a doutora Lilian Stein. Ela é professora titular do programa de pós-graduação em psicologia da PUC do Rio Grande do Sul e tem um pós-doutorado na Universidade de Barcelona e também na Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Ela vai nos falar sobre os depoimentos especiais de crianças e adolescentes. Professora, há estratégias peculiares, especiais, para se colher depoimentos de crianças e adolescentes? Na verdade, o depoimento especial, esse nome, advém do fato de que existem técnicas específicas para ouvir crianças e adolescentes que de fato não diferem muito com adultos, mas a ideia é criar um espaço especial para que essa criança possa ter oportunidade de falar a respeito de fatos que realmente ela viveu. O que deve ser observado no depoimento especial? O que a lei permite do ponto de vista técnico, ético e científico? Na verdade, a lei fala, essa lei que agora entra em vigor em abril, ela fala em protocolos para esse depoimento especial, ela não especifica quais, o que abre a possibilidade, espero, de que outras regulamentações mais internas, ou enfim, como está sendo feita aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a adoção de protocolos de entrevista comprovadamente científicos. O que é isso? São técnicas de entrevista que já foram testadas por vários pesquisadores ao redor do mundo e comprovadamente que produzem uma oportunidade adequada ao nível de desenvolvimento da criança, às questões éticas que o senhor também mencionou e a dar realmente chance para que ela possa recuperar da sua memória as lembranças do que aconteceu de fato, por exemplo, na casa do pai aquele dia, sem trazer informações que não correspondam a essa situação, porque, por exemplo, se ela alega que foi tocada de uma determinada maneira, mas isso não aconteceu, muitas vezes essa é a única prova que eu tenho num caso de alegação de abuso sexual, e nós estamos falando de direitos dos envolvidos nessa questão e muitas vezes é uma prova contundente. E aquele que não usa a técnica acaba fazendo a diferença no colhimento desse depoimento especial? Eu entendo que sim. Eu vou usar um exemplo que talvez de uma área que as pessoas talvez compreendam melhor. Existem uma série de provas técnicas que são muito importantes, por exemplo, para processos criminais. Então, imagine que eu tenho uma impressão digital que foi colocada aqui por um suspeito. O que eu vou pedir? Eu vou pedir que um técnico especializado em coletar uma impressão digital venha aqui, e possa coletar essa impressão sem contaminá-la, sem destruí-la, sem distorcê-la. Da mesma maneira, essas técnicas de entrevista investigativa, como são denominadas, são técnicas científicas para ajudar que a pessoa, no caso aqui a criança, possa lembrar do que aconteceu, como se eu fosse ajudá-la a lembrar da impressão digital, na verdade, o registro de memória dela, sem que eu altere esse registro, sem que eu possa eventualmente distorcê-lo através da forma como eu estou perguntando. Porque a gente sabe, dentro dessa área chamada psicologia do testemunho, que a forma, o jeito, a técnica que eu uso para perguntar, para eu ouvir uma criança, um adolescente ou até um adulto, vai impactar na qualidade da informação que eu recebo, ou seja, quão fidedigna essa informação é, quão realmente corresponde aos fatos que ela viveu naquele dia específico que está sendo investigado. Professora, nós vamos fazer um rápido intervalo. Nós estamos aqui entrevistando a professora Lilian Stein. Ela é professora titular do programa de pós-graduação em psicologia da PUC do Rio Grande do Sul e estamos conversando sobre os depoimentos especiais de crianças e adolescentes. Voltamos em 30 segundos. Adotar é dizer sim. É ter coragem de mudar o seu destino e o de uma criança. Seja qual for o motivo, quem adota tem sempre sonhos e muito afeto para compartilhar. Mas, além de ser um ato do coração, a adoção também envolve muita responsabilidade. Diga sim à adoção e ajude a mudar vidas. Muito
Muito bem, estamos de volta. Esta é a nossa resenha da semana. Nós estamos entrevistando a doutora Lilian Stein. Ela é professora titular do programa de pós-graduação de psicologia da PUC do Rio Grande do Sul e estamos conversando sobre os depoimentos especiais de crianças e adolescentes. Professor, é este tipo de caso que é grotesco, que é violento, que nós estamos tratando de crianças e adolescentes, isto é uma questão cultural, é uma questão de educação. A gente vê tanto isso por aí no Brasil, mas lá fora, onde a senhora atua também, esta é uma questão também muito presente ou não? Infelizmente, a questão de violência contra crianças e adolescentes, ela toma formas diferentes dependendo da cultura, né? Estou pensando nos países por exemplo, árabes e outros países assim, enfim, não só, né? Mas ela acontece nos países de primeiro mundo, como Noruega, Finlândia, esses países nórdicos, como acontece em qualquer outro país. Ela pode tomar uma tribo, ter características, que isso não é considerado abuso sexual, mas isso são questões muito específicas. O que existe sim de diferença é a forma como essas crianças têm sido ouvidas nesses diferentes países. Então, se a gente buscar os avanços científicos dessa área, em termos de implantado no sistema de justiça, eu buscaria nos países nórdicos, como esse que eu mencionei, Finlândia, Noruega, a Inglaterra, onde já há mais de 20 anos esses avanços científicos permitiram que o sistema de justiça incorporasse esses avanços científicos para otimizar as oportunidades de escuta dessa criança, né, e fazer valer os direitos dos envolvidos. Professora, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com o senhor e poder conversar sobre isso. Ok, esta foi a entrevista da semana aqui no TJSC Rádio.